Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bia McVeinert, eu sou professora e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e alguns casos que envolvem o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, eu sempre gosto de trazer, né, a relevância do tema escolhido para os concursos públicos. Aqui é um tema que se sobressai, porque vocês vão ver que apesar de direitos humanos ser uma disciplina que tem menos questões geralmente em provas objetivas, né? Muito embora recentemente ele tenha sido estendido, tenha aparecido um pouco mais em outras carreiras, não só defensoria pública, mas ainda assim é sempre uma cobrança expressivamente menor do que constitucional, processo penal, enfim. E vejam, nós temos 170 questões objetivas no que é concursos só sobre casos envolvendo a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E nesse caso, como eu vou mostrar para vocês, o tema, o recorte escolhido foi os casos envolvendo o Brasil, mas esses são a grande maioria dessas questões. E claro, também como os demais, também se trata de um tema multidisciplinar, porque conhecer os casos envolvendo o Brasil na Corte Interamericana permite que o candidato em eventual fase discursiva ou fase oral traga um aprofundamento daquela questão em outras disciplinas também. Então, nós vamos comentar brevemente aqui dois casos, mas que seriam possíveis de ser trazidos, por exemplo, numa arguição de direito constitucional, sobre direitos fundamentais. É possível que se traga sobre direitos civis quando se fala de direitos da personalidade, entre outras intersecções que mostram o conhecimento do candidato e sempre representam aquele plus. Então, vamos lá. Eu quis trazer aqui para vocês um panorama geral. O que é a primeira coisa que o candidato tem que saber? Que nós temos 11 casos até hoje envolvendo o Brasil na Corte Interamericana e 10 condenações. E também é importantíssimo relembrar que o Brasil só reconheceu a jurisdição contenciosa da Corte em 1998. Isso é essencial para que seja incidente sobre o Brasil, sobre o país, Estado-nação, eventuais condenações. Aqui eu deixei para vocês, na verdade, como pelo tempo, nós vamos comentar apenas dois casos, mas eu tenho uma tabela completa de todos esses casos, com fotos, com esquemas e palavras-chave, e que eu vou disponibilizar para vocês no material complementar. Bom, então, o primeiro caso que eu elenquei trazer para vocês aqui hoje é o caso Ximenes Lopes versus Brasil. Ele data do ano de 2006. O que eu busco trazer quando a gente estuda casos envolvendo o Brasil, ou casos em geral da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Primeiro, uma imagem. Eu quero que quando tu leia a assertiva lá na prova e falar Ximenes Lopes, eu quero que venha na tua cabeça essas duas imagens. E que em seguida, justamente usando desses recursos visuais, venham as palavras-chave. O que tem a ver Ximenes Lopes? Tortura e maus tratos em internação psiquiátrica, tá? Falou Ximenes Lopes, é isso que tem que vir na sua cabeça. Algumas observações importantes sobre o caso. Essa foi a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É um trava-língua. O caso, em síntese, tratou dessa tortura e maus tratos que Damião Ximenes Lopes sofreu em um tratamento psiquiátrico em um estabelecimento brasileiro vinculado ao SUS e que, inclusive, levou à sua morte. Então, tratou especificamente sobre essas medidas de sujeição que restringem a locomoção, a liberdade e assentou o caráter de última ratio. Vejam, né? Nós temos a lei antimanicomial que deriva diretamente também, se encontra intrinsecamente correlacionada com esses casos. Infelizmente, nós sabemos que ainda são muito comuns os casos de maus tratos nesses estabelecimentos. Inclusive, um possível vínculo, um link que o candidato poderia traçar é com o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, e que retrata justamente esse cenário sofrido em um estabelecimento psiquiátrico situado em Barbacena, Minas Gerais. Recomendo também a leitura. Bom, como comentei ali, o Brasil foi condenado nesse caso. A corte reconheceu a violação em especial ao direito à vida, à integridade pessoal e a garantia da proteção judicial à família da vítima, pois não houve uma investigação suficiente. É frequente, né, nesses casos que chegam à Corte Interamericana, que haja também uma omissão estatal em apurar e tomar as devidas providências em relação. E houve estabelecimento aí de medidas de reparação, tanto indenização, investigação e um programa de formação profissional de saúde mental no país.
Reitero, né? Olha que tema mais rico, que caso mais rico para incluir aí num comentário sobre a lei antimanicomial, para comentar sobre direitos e garantias fundamentais, entre outros. Bom, e o segundo caso, que é um caso que eu acho que está em voga, é o caso Povo Chucuru versus o Brasil. E ele data de 2018. Não é o caso mais recente, nós tivemos uma condenação do Brasil em 2020, tá? Que também está lá na tabelinha. Mas ainda assim é muito relevante. Como no outro caso, trouxe aqui, primeira coisa, a imagem, né? Povo Chucuru, lembrem dessa imagem e lembrem da palavra-chave: propriedade e direitos indígenas, tá? Direitos indígenas. O caso foi levado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos à Corte, em 2016 ainda, pela demora jurisdicional e administrativa na demarcação do território do povo indígena Chucuru. Já se alongava, né, há mais de 16 anos. Nesse caso, a Corte Interamericana reconheceu a violação ao prazo razoável, a proteção judicial e a propriedade coletiva, embora não tenha reconhecido a violação à integridade pessoal. Esse caso foi a primeira condenação do Brasil por violação de direitos indígenas, mas não é o primeiro caso da Corte Interamericana sobre o tema. Já teve, por exemplo, como eu mencionei ali, o caso que envolvia o Chile. Bom, e para a gente fechar, eu trouxe aqui uma parte que eu acho muito importante sobre esses casos. Quando o concurseiro começa a estudar esses casos específicos da corte, é frequente que lembre algumas coisas que já ouviu falar, às vezes antes de estudar, e fica procurando. Por exemplo, o caso da Maria da Penha. Como é que não é um caso da Corte Interamericana? Não, não é. Porque a Maria da Penha só tramitou o caso dela na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Outro caso interessante que tramitou também só na comissão foi o caso Simone André Diniz. Vocês vejam, isso é tão importante porque às vezes numa assertiva tu pode não conhecer muito do caso, mas se tu souber isso, que não é um caso da corte, tu já elimina essa alternativa. O caso da Simone André Diniz diz respeito a um anúncio que procurava uma empregada doméstica e com discriminação racial. Por isso eu botei uma imagem dela e uma imagem que para mim remete, é uma imagem clássica que remete ao racismo, né? E também é um caso que pode ser mencionado em eventual questionamento sobre racismo estrutural, aí fazendo menção até eventualmente um questionamento em direito penal, né? Nós tivemos aí uma alteração legislativa recente quanto à injúria racial, mas isso também é tema para outra aula. E por fim, eu trouxe aqui o caso Aline Pimentel. Esse é um caso específico que tratou sobre violência obstétrica, outro tema muito quente atualmente, mas ele não tramitou nem na comissão e nem na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Notem, ele tramitou nessa CEDAW, que é o sistema onusiano, e foi a primeira condenação brasileira nesse sistema. Bom, por hoje é isso, esses comentários. Deixo a tabela para vocês e fico sempre, como sempre, à disposição para eventuais questionamentos. Desejo muito bons estudos para vocês e um beijo!